A forma como usamos os nossos recursos pode interferir em nosso destino final? No estudo de hoje nós vamos analisar o que a Bíblia fala sobre esse tema. É agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Eu espero que você tenha passado, esteja passando, né? Falta hoje já foi, né? Mas amanhã e sábado, para você concluir mais uma semana. E eu espero que a bênção do Senhor esteja aí na sua casa. Hoje é o nosso último encontro desta temporada aqui no programa Escola Bíblica. A partir de segunda-feira, nós vamos começar um novo estudo, o Código da Fé. Vamos estudar princípios bíblicos para a gente entender como exercitarmos verdadeiramente o que nós chamamos de fé cristã. E esse será um estudo com a nossa instrutora bíblica virtual. E você sabe, quando a gente estuda com a Esperança, a gente estuda pelo WhatsApp. É a partir de segunda-feira, novidade para você, porque esse pode ser um estudo personalizado. Eu vou explicar a partir de semana que vem para você, segunda-feira, aqui no programa Escola Bíblica, tá bom? Mas olha, a gente está concluindo essa temporada, mas eu quero te motivar a pedir a sua revista e dizer para você que todos os nossos programas estão no nosso canal, no YouTube e também no NT Play. Então você pode acessar todos os programas dessa temporada Educação Financeira à Luz da Bíblia. Você pode pedir a sua revista. Vamos colocar de novo aqui que eu comecei a falar, eu ia dizer o WhatsApp, né? Acabei não dizendo o WhatsApp, está aqui, ó, 12982444449. Você pode pedir a sua revista Esperança, Educação Financeira à Luz da Bíblia, princípios bíblicos para que você tenha uma visão correta daquilo que o Senhor deseja para a sua vida financeira, que está diretamente relacionada à sua salvação. Pastor, eu já pedi a revista, eu tenho da outra temporada, né, alguns anos aí que a gente estudou, mas eu falei ao longo da temporada, você pode pedir para um amigo, você pode presentear, você pode motivá-lo a pedir a revista. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção, são dicas práticas para entender claramente qual é o plano de Deus e não ser iludido. Isso aqui é importante. Não ser enganado por falsas falas de coaches espirituais financeiros, dizendo que os sonhos que Deus tem para você são maiores, e aí dizendo que você pode enriquecer. Não é sobre isso, ou teologia da prosperidade, não. Então, você pode entender claramente, porque existem estratégias de marketing para enganar. Então, peça a sua revista. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Se tiver dúvidas, nós estamos à sua disposição para te atender. Lembrando, está aparecendo aqui agora o telefone, que é o 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Esse é o telefone das 8 até 10h30 da noite que você pode ligar e pedir também a sua revista. Combinado? Então vamos orar e vamos para as nossas últimas reflexões desta temporada Educação Financeira à Luz da Bíblia. Pai, estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Nos dê compreensão, entendimento daquilo que o Senhor deseja. Como isso está relacionado ao fim, quando o Senhor voltar
e o Senhor separar aquele que te amou e aquele que não te amou. Que a gente perceba que, através dos nossos recursos, o Senhor quer desenvolver também a nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir sua Bíblia. A gente vai hoje trabalhar claramente o que a Bíblia fala do tema de educação financeira à luz da Bíblia, relacionado à nossa missão, que a gente tem uma responsabilidade de compartilhar o amor de Jesus e também o fim de todas as coisas. Nossa generosidade deve ser uma resposta à generosidade de Cristo. Lembra que, se você estava ontem no programa, se você não estava, eu só vou recordar, que a nossa forma de lidar com o próximo, ela está diretamente ligada à maneira como eu olho aquilo que Cristo fez por mim, entendendo o plano da salvação. Por isso que o recurso, e a gente tem trabalhado isso ao longo da temporada, aprender a administrar os recursos tem a ver com salvação. Por isso que a minha generosidade é uma resposta à generosidade de Cristo comigo, aquilo que Ele fez, quanto que Ele se preocupa comigo. Deus não exige mais do que nós podemos dar. A gente trabalhou isso ontem, o importante é a disposição e a coerência. A minha disposição está ligada ao Senhor. Quando a gente vê a igreja primitiva, a igreja cristã no livro de Atos, após a ascensão de Jesus ao céu e da missão que Ele deixou, a gente percebe como essa igreja vivia intensamente com um propósito maior e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. O grande propósito deles, levar a mensagem. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Porque estava claro para eles que eles tinham um propósito maior na vida. E eles queriam encontrar Jesus e queriam que o mundo inteiro conhecesse Jesus. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, porque eles não estavam focalizados nesta vida. Eles estavam pensando na eternidade, dentro da realidade que eles estavam vivendo. Louvavam a Deus e cantavam com simpatia, e tinham a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Milagres aconteciam por intermédio deles. O povo aceitava, o povo ficava maravilhado. Não havia necessidade, eles compartilhavam. E quando a gente percebe que a igreja passa por esse processo de organização, a igreja tem foco, preocupação. Ninguém pode passar necessidade aqui. Nós temos que ter um olhar maior. Era esse o propósito que a igreja primitiva tinha. Atos 2, 42 a 47, descreve a vida dessa igreja. Esse trecho é fundamental para nós entendermos como os primeiros cristãos viviam. E quando eu vejo como eles viviam, eu penso como eu vivo, como nós vivemos, como vive a sociedade. É lógico, nós estamos analisando um outro contexto, sabe, desse desejo ardente de encontrar Jesus intensamente, ao ponto deles venderem as suas propriedades agora e repartirem entre todos. Por outro lado, a gente vive hoje um sistema totalmente individualista. A gente não compartilha dentro das nossas possibilidades, porque a Bíblia está falando dentro da possibilidade de cada um. A gente não compartilha porque a vida está focada em nós mesmos.
E não só isso, tá? Quando a gente foca a vida em nós mesmos, nós, no fundo, não acreditamos. A gente é incoerente. A gente diz que acredita que Jesus vai voltar, só que a gente vive como se ele nunca voltasse. Porque eu estou preocupado em criar o meu mundinho aqui. Criar o meu parque de diversões. O meu país. A minha nação. Sabe? Isso aí daria uma boa outra avaliação, né? A gente vai ficando fechado em nós mesmos. É o nosso bairro, é o nosso condomínio, é a nossa cidade. Não estou dizendo, querido, que eu não tenho que lutar pelo melhor, mais conforto, mais segurança, mais educação. Não é sobre isso. Só estou dizendo que quanto mais eu centralizo em mim mesmo, mais eu quero criar um mundo ideal. E esse mundo ideal, ele se torna aqui. Ele não tem uma visão de eternidade. A eternidade vai ficando muito distante. Eu crio o meu mundo real. E a igreja cristã primitiva tinha clareza de que o mundo ideal não era ali. E se você analisar no decorrer da história, que o inimigo vai trabalhar de tal forma que a situação começa a ficar... Porque daí eles começam a perseguir, né? O poder político começa a perseguir, porque os cristãos se tornam uma ameaça. E aí a igreja vai se sentindo ameaçada, vai se unir a esse poder. E aí ela vai achar que tem que criar aqui na terra o mundo ideal. E um coração generoso nunca vai pensar que o mundo ideal é aqui. O coração generoso vai aliviar o sofrimento aqui, porque ele sabe que o mundo ideal é aquele que o Senhor vai criar quando ele voltar. A fé cristã não era apenas um conjunto de doutrinas, ela era vivida de maneira comunitária, prática e está aqui, missionária. Um propósito maior. Era assim que se vivia. Por meio de ações é que nós demonstramos se acreditamos, o que acreditamos sobre a comunhão, o serviço e o uso dos recursos e a missão. É a manifestação, né? Que foi o primeiro texto que a gente leu, a generosidade. A minha generosidade está baseada na impressão da generosidade que eu recebo de Cristo por mim. E aí eu vou viver, as minhas ações vão revelar exatamente qual é a visão que eu tenho de Deus, qual é a visão que eu tenho de Cristo e de quão parecido, quanto eu quero imitá-lo. Por isso que o verdadeiro cristão convertido, aquele que tem Jesus, ele não vai achar que tudo o que tem e que tudo o que faz aqui é um fim em si mesmo. Não. Ele vai ter de forma clara o uso dos recursos para a sua missão. E eu quero refletir em um texto que particularmente eu admiro, gosto, reflito, que é o texto de Mateus. Queria que você abrisse Mateus capítulo 25. Mateus, o capítulo 25, eu já falei em alguns momentos, eu acho que eu já o citei aqui. Só para você entender o contexto, ele começa lá no capítulo 24, com o Senhor apresentando os sinais a respeito do fim e os sinais a respeito da destruição de Jerusalém. E depois o Senhor vai apresentar algumas parábolas que têm a ver com o preparo, têm a ver com o uso da capacidade. Vai ter a parábola da figueira sobre a vigilância, a parábola do servo bom e do servo mau, das 10 virgens, a parábola dos talentos. E aí a gente chega ao final do capítulo 25, que a gente vai ter o grande julgamento. E eu quero ler alguns versos com você, se você tiver aí a sua Bíblia. Vale a pena a gente ler juntos. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele,
então se assentará no trono da sua glória. Perceba que o Senhor criou um ambiente, começando lá no capítulo 24, o relato de Mateus, falando sobre o fim, sobre os sinais, o fim, o preparo, a necessidade do envolvimento. E agora chega para o momento quando o Filho do Homem vem com majestade, todos os anjos, e ele vai se assentar no trono da sua glória. E aí todas as nações serão reunidas na sua presença. E ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Queridos, esse é um retrato do que já é hoje. Então você percebe que o Senhor não está fazendo algo novo. O Senhor só está separando o que já existe. E o que já existe? Já existe, sempre existiu e sempre existirá. Existe, existiu e existirá aqueles que amam a Deus e aqueles que não amam a Deus. Alguns estão vivos e outros estão mortos, dormindo para acordar, mas sempre existiu. Então o Senhor, na realidade, só está fazendo a separação daquilo que já existe. Ovelhas à direita, cabritos à esquerda. Aqueles que fizeram a vontade e aqueles que não fizeram. Aqueles que amaram e aqueles que não amaram. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai. Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Venham, vocês estão salvos. O Senhor só está fazendo uma declaração, porque eles já buscaram essa salvação. Perceba, não foi o Senhor que determinou essa salvação. Essa foi uma escolha deles. Mas agora ele vai apresentar o que os fez estarem salvos. Qual foi a razão por que vocês estão salvos? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. O Senhor faz aqui uma seleção de ações. E você percebe que isso está relacionado a estilo de vida. Estilo de vida, que foi a maneira como nós concluímos o programa de ontem. O desafio, nós sabemos que o Senhor abençoa aqueles que dão com alegria. Agora, o dar com alegria tem a ver com estilo de vida. E ontem a gente falou que a generosidade deve fazer parte do meu estilo de vida. Eu devo viver dessa forma, tendo um coração generoso. E você percebe que a descrição desses salvos são pessoas que têm um coração generoso. Deram de comer, deram de beber, hospedaram, vestiram, visitaram, se interessaram pelos outros. Esse é o estilo de vida daqueles que foram salvos. Agora, o que me chama a atenção nesse texto é como os salvos respondem. Quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Com sede e lhe demos de beber? Quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e hospedamos? Ou nu e vestimos? Quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? Quando que nós fizemos isso? Sabe o que esse texto evidencia? Aquele era um estilo de vida. E quando a gente fala em estilo de vida, a gente fala de como a gente está vivendo, aquilo que a gente está revelando, aquilo que é o nosso dia a dia. E você percebe que estas não eram intenções para se conquistar algo. Não, eles viviam desta maneira.
era uma prática comum, não era intencional para salvar. Havia dentro do orçamento um separar, havia uma organização, havia uma intenção de ajuda àquele projeto, àquela pessoa. Sim, mas não com o objetivo de dizer, Senhor, olha para mim como eu sou bom. Não, fez parte da vida, faz parte da vida. Aqueles que verão Jesus tiveram um olhar afetuoso e generoso para o próximo, não porque precisavam ser aceitos por Deus, porque tudo vai depender de como eu vejo Cristo em mim. Dá para entender? Daquilo que o Senhor fez por mim, da salvação que eu obtive nele. O rei respondendo lhes dirá, em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Percebe? Que era um olhar para o próximo e não um olhar de aceitação que eles queriam de Deus. Era o olhar que eles recebiam de Deus, porque Deus havia dado tudo. Sempre que vocês fizeram a um desses pequeninos irmãos, os menos favorecidos, os marginalizados. E esse talvez foi a grande confrontação que o Senhor teve com a liderança religiosa, aqueles que queriam os primeiros lugares nas igrejas, aqueles que queriam as primeiras saudações. O Senhor queria que eles tivessem um olhar para aqueles que eram colocados à margem da sociedade. Que olhar que nós temos, aqueles que são colocados à margem da sociedade? É esse olhar? O olhar de acolher, de dar de comer, de vestir, de visitar, de hospedar. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, aqueles que foram separados, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. E aí ele vai dizer, por que vocês não vão ter a salvação? Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntaram, quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te socorremos? Quando isso aconteceu? Então o rei responderá, em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que me deixaram de fazer. Estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Você percebe claramente a diferença daqueles que tinham um estilo de vida, conforme o olhar correto que eles tinham do Senhor, e daqueles que não tinham isso como estilo de vida? Ou seja, não estavam preocupados com aqueles que estavam sendo marginalizados, estavam colocados à margem da sociedade. Alguns, infelizmente, entendem e, ao deturparem isso, levantam uma ideia totalmente equivocada, dizendo assim, os que são a favor e os que são contrários, né? Alguns querem dizer que a igreja só tem uma responsabilidade social. Outros querem dizer, não, a gente tem que parar de pensar que a igreja tem responsabilidade social. E aí ficam os dois extremos. Eu quero dizer para você uma coisa. A igreja tem, toda a igreja cristã tem uma responsabilidade social. Mas toda a igreja cristã também deve lembrar que deve aliviar a dor e o sofrimento, porque aqui está a distinção dos salvos e dos perdidos. Mas aqui não será o lugar de solução para os problemas
do mundo. Aqui, nós não vamos terminar com os problemas do mundo aqui. Eu tenho uma responsabilidade social, agora não posso esquecer da eternidade. Está muito claro no texto. Então não vamos nos eximir da nossa responsabilidade com a sociedade, queridos. Assim como não podemos nos eximir da responsabilidade de dizer que Jesus vai voltar e que Ele é a grande solução para os problemas desse mundo. Entende? Fica claro isso para você no texto? É o que o Senhor está dizendo. Os que tiveram um estilo de vida se preocupando com o próximo. Eu quero concluir relembrando algumas coisas que a gente disse para você durante essa temporada. Nós vimos que todos os nossos recursos são dados por Deus, pois ao Senhor pertence a terra e tudo que existe nela. A Bíblia nos ensina que nós somos mordomos, ou seja, nós devemos cuidar dos bens que o Senhor nos confiou. E quando eu tenho essa visão clara, isso muito claro na minha mente, queridos, eu vou entender que eu tenho uma responsabilidade com o meu próximo, porque Deus está no meu coração e eu vou administrar corretamente os meus recursos. A gente também conversou que existem armadilhas financeiras como ganância, imediatismo, a comparação que nos desviam do plano de Deus e nos prendem em ciclos de dívida, ansiedade e infidelidade. Quando eu tenho clareza de que Deus me dá todas as coisas, quando eu tenho clareza que é o Senhor que me dá sabedoria para administrar os meus recursos, eu vou ter clareza de que existem armadilhas, como a ganância, o imediatismo, o enriquecimento, a ideia de que se o Senhor está me fazendo enriquecer é porque Ele está me abençoando. Não é sobre isso. Nós também vimos nessa temporada que uma vida financeira saudável requer planejamento, prioridade estabelecida, contentamento com o que já se tem, assim como poupança e também generosidade. Eu vou guardar para os imprevistos, eu vou ter um plano para ajudar, eu vou ser grato com aquilo que eu tenho. Por fim, nós vimos que os recursos que Deus nos dá não são apenas para a nossa sobrevivência, mas para cooperar com Ele na restauração do homem, a sua imagem e de compartilhar a salvação para que ele volte um dia a esta terra e nós possamos dizer: estávamos te esperando, Senhor. Aí sim, vamos habitar num lar de justiça. Enquanto a justiça não vem do jeito que queremos, vamos procurá-la fazer com um coração generoso. Coração para ajudar o próximo. Pai, nos dê um coração generoso para compartilhar o Teu amor e anunciarmos que Jesus vai voltar e aliviarmos a dor e o sofrimento das pessoas. Nos ajude para isso, em nome do Salvador. Amém. Foi uma alegria muito grande estar com você e eu quero te convidar. Segunda-feira a gente está de volta. Não esquece, procura a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais perto da sua casa. Um abraço, que a bênção do Senhor esteja sobre você.